Oi, pessoal, nós somos o grupo 6 de Genética Médica e a gente vai apresentar para vocês a neurofibromatose, ou a doença de von Recklinghausen. Prevalência. A neurofibromatose do tipo 1, que é o foco da nossa apresentação, é de longe a mais comum, ocorrendo em 1 a cada 3 mil indivíduos no mundo. O tipo 2 e a schwannomatose, especialmente, que tem frequência incerta, são bastante raros. Forma de herança. É autossômica dominante e monogênica, com penetrância completa e expressão variável. Assim, indivíduos com pelo menos um alelo dominante apresentarão a doença, mas os fenótipos são muito variados. Esse quadro de Punnett mostra que para um casal em que uma pessoa tem um alelo dominante, a chance de os filhos terem a doença é de 50%. As mutações de novo são frequentes, ocorrendo em aproximadamente metade dos casos, que estão relacionadas ao mosaicismo, que também é frequente na neurofibromatose. O mosaicismo, que dá origem aos casos esporádicos, pode acontecer na linhagem germinativa dos progenitores ou na linhagem somática, em segmentos do corpo, provavelmente resultando de mutações no período fetal. No gene em questão, podem ocorrer várias formas de mutação: trocas de nucleotídeo, inserções ou deleções, mutações de splicing ou até a deleção do gene. O heredograma da neurofibromatose segue o padrão autossômico dominante. Porém, não existem indivíduos afetados em homozigose para o gene NF1 mutado, já que a neurofibromatose decorre de uma mutação que é letal em homozigose. Dessa forma, todos os indivíduos afetados do heredograma são azão-azinho. Sobre os genes, o gene envolvido com neurofibromatose é o neurofibromatose 1, ou NF1, localizado na banda 11.2 do braço longo do cromossomo 17. Ele é um gene grande, composto por 60 exons e tendo descritas mais de 500 mutações, em sua maioria únicas em cada família. As manifestações clínicas são oriundas da perda de função do produto gênico, a proteína neurofibromina, sendo que possíveis mutações patogênicas se estendem por todos os exons. Em 80% dos casos, ocorre a produção de proteínas inativadas. Em 5% dos casos, ocorre deleção ou duplicação parcial ou completa do gene. Há também descritas mutações do tipo splicing. O gene NF1 codifica a neurofibromina, que se expressa em diversos tecidos, em especial no cérebro, medula espinhal e sistema nervoso periférico. A proteína age como supressora das vias de sinalização RAS e GTPases, controlando a proliferação celular e, consequentemente, suprimindo o desenvolvimento de eventuais tumores. A neurofibromatose é caracterizada por tumores benignos, que decorrem da ausência de modulação proporcionada pela neurofibromina nas células afetadas. A neurofibromina é uma proteína multidomínio codificada pelo gene NF1. Ela tem homologia com a proteína ativadora da GTPase e age diretamente sobre a via P21-RAS. Ela converte a forma RAS-GTP ativa em RAS-GDP, inativando a sinalização mitogênica promovida por essa via. Sem a neurofibromina, a via RAS permanece ativa e promove a proliferação celular. A ausência de neurofibromina é proporcionada pela inativação bialélica do gene NF1, o que desencadeia a proliferação celular anormal característica da doença, induzindo a formação de tumores, principalmente nos oligodendrócitos, nas células da glia, nos melanócitos e nos leucócitos, que é onde a neurofibromina tem expressão em papel modulador fundamental. A via RAS é estimulada pela ligação de fatores de crescimento na proteína RTK. Dessa forma, a RAS-GDP ela é convertida em RAS-GTP pelo complexo RTK e o RAS-GTP ele vai promover a formação de diversos sinalizadores celulares que vão promover o crescimento, a replicação e a sobrevivência celular. Além disso, esses sinalizadores eles também atuam em outras vias da célula. Dessa forma, a ausência de neurofibromina, que converte RAS-GTP em RAS-GDP, causa uma superativação dessas vias sinalizadoras. A maior atividade da via RAS induz tumores benignos e disfunções variáveis. O surgimento de tumores malignos requer a presença de mutações cooperantes à inativação bialélica e geralmente ocorrem em uma idade mais avançada. Os problemas cognitivos comuns à neurofibromatose do tipo 1 ocorrem por dois mecanismos. A via RAS estimula a inibição GABérgica no hipocampo e causa um aumento de neurotransmissores na amígdala, principalmente GABA e glutamato. A neurofibromina ela também está envolvida na homeostase da dopamina. Dessa forma, a inativação bialérica ocasiona a redução dos níveis desse neurotransmissor. Nesse caso, vão ocorrer problemas de atenção, memória e aprendizado. Vou falar um pouco sobre os aspectos clínicos, começando pelos cutâneo-oculares.
O primeiro deles são as manchas café com leite, que tem prevalência em cerca de 95% dos pacientes. Também tem as efélides, que é outro aspecto cutâneo importante, que está presente em 90% dos pacientes. E também tem um aspecto ocular, que é os nódulos de Lisch. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico clínico. Para o diagnóstico clínico acontecer, a pessoa precisa ter 2 ou mais dos critérios abaixo. O primeiro é ter 6 ou mais manchas café com leite. Elas tendem a ter 5 milímetros de diâmetro em pessoas pré-puberais e 15 milímetros de diâmetro em pessoas pós-puberais. Outro critério são as efélides na região axilar ou inguinal, glioma óptico, 2 ou mais nódulos de Lisch, lesão óssea distintiva e um familiar de primeiro grau com diagnóstico de NF1. Se a pessoa atender a mais de 2 ou mais critérios, é suficiente para o diagnóstico clínico. Vale ressaltar que a expressividade da NF1 é bem variável, porque podem ter pacientes que apresentem as manchas café com leite, neurofibromas de maneira mais leve, e pode ter pacientes que apresentam neurofibromas malignos, que sejam desfigurantes e com quadros mais graves. Bom, o principal tumor é o neurofibroma, que é um tumor no sistema nervoso periférico, e também os pacientes podem ter outros diversos tipos de tumores associados. Agora eu estou mostrando ali as manchas café com leite. Elas são presentes em cerca de 95% dos pacientes, elas são hiperpigmentadas e são irregulares. Elas são precoces, elas tendem a aparecer no primeiro ano de vida. A quantidade delas aumenta ao longo da vida e ela tende a se estabilizar durante a vida adulta. Agora sobre as efélides. Elas têm predomínio axilar e inguinal. Elas também podem ser chamadas de sinal de Crowley. Elas são vistas em grandes números, maiores do que as manchas café com leite. Elas têm menor tamanho do que as manchas café com leite e elas têm aparecimento mais tardio, entre os 3 e 5 anos de idade. Elas são presentes geralmente em dobras cutâneas. Agora os nódulos de Lisch, tá aparecendo ali na foto. Eles são específicos da doença e geralmente eles não afetam a visão. Agora falando um pouco mais sobre os tumores. Eles podem ser benignos ou malignos, e um paciente com neurofibromatose, ele tem um risco maior de desenvolver tumores do que o resto da população, pela doença ter a ver com um gene de supressão tumoral. Os mais comuns são os neurofibromas, e também a gente pode destacar como tumor importante o glioma de nervo óptico e tumor estromal gastrointestinal. E tem também o tumor do corpo carotídeo, que é bem importante ressaltar. Aqui na foto eu coloquei um neurofibroma plexiforme, para vocês darem uma olhada. Falando um pouco mais sobre os neurofibromas, é importante ressaltar que eles podem comprimir estruturas próximas, podem comprimir vasos, podem comprimir nervos e também órgãos vitais. Eles podem ser superficiais ou profundos, eles podem ser desfigurantes, e se ele for maligno, ele vai te dar uma dor persistente, ele vai ter um endurecimento e um crescimento rápido. Mas geralmente eles são benignos. Também pode acontecer do paciente ter alterações ósseas. As principais são as displasias no esfenoide, pseudoartrose e baixa estatura. Tem também as possíveis alterações neurológicas, que incluem déficits cognitivos, alterações de aprendizagem, cefaleia, epilepsia, macrocefalia e neuropatia periférica. Diagnóstico laboratorial. Na minoria de casos em que os sinais físicos avaliados na clínica não são suficientes, o diagnóstico molecular pode ser útil. Ele pode ser feito no período pré-natal, apesar de não ser capaz de prever a gravidade do fenótipo. A raridade de correlações genótipo-fenótipo é parte do problema, sendo que até mesmo indivíduos de uma mesma família, com a mesma variante patogênica, podem apresentar grandes diferenças fenotípicas entre si. O diagnóstico molecular é usado, por exemplo, para descartar condições que podem se apresentar de maneira semelhante à neurofibromatose, como a síndrome de Legius.
Existem painéis comercialmente disponíveis que englobam alguns genes relacionados à expressão da neurofibromatose e doenças semelhantes. Utilizando seu sequenciamento de nova geração, analisam-se exons e trechos limítrofes entre exons e introns. Sequências específicas suspeitas são confirmadas com PCR em tempo real, e sequenciamento de sangue, por exemplo. Tratamento. Assim como na maioria das doenças raras, não há cura nem prevenção para a doença. Não é possível nem mesmo reverter as lesões características como as efélides e as manchas de café com leite. O diagnóstico precoce é essencial para que o tratamento se inicie o mais rápido possível. Dessa forma, possíveis complicações podem ser melhor atendidas. Deve ser feito aconselhamento genético junto à família para que esta lide da melhor forma possível. Além disso, o paciente terá acompanhamento multidisciplinar por toda a vida, seguindo roteiros preventivos para identificar intercorrências o mais rápido possível. Comumente, intervenções cirúrgicas são realizadas para a remoção de tumores provenientes, quando isso é possível. A partir das diretrizes estabelecidas pela Academia Americana de Pediatria, podemos ter um panorama de como manejar esses pacientes. Devem ser feitos exames clínicos buscando novos neurofibromas e avaliando periodicamente a progressão dos neurofibromas já estabelecidos. Deve-se também aferir a pressão arterial, buscando correlações clínicas com doenças renais como massas tumorais, estenose da artéria renal, estenose aórtica e mesmo feocromocitomas. Além disso, deve-se também acompanhar o neurodesenvolvimento do paciente, já que há predisposição para o surgimento de transtornos como autismo, déficit de atenção e hiperatividade. Dermatologicamente, deve-se buscar sinais de neurofibromas plexiformes, algo clássico na doença. Monitorar o desenvolvimento ósseo é também imprescindível. Há grande presença de escoliose e angulações vertebrais, além de hipertrofias em especial nos membros, que podem ser sinal de um neurofibroma plexiforme. Já saindo do escopo médico, deve-se também considerar o paciente acompanhamento psicológico e entrada em grupos de apoio, medidas que incrementarão sua qualidade de vida. Apesar de não haver um tratamento padrão ouro, há estudos avançados testando a aplicabilidade de certas drogas contra a doença. Nós vamos comentar agora o selumetinib, uma droga bastante promissora. Sobre o selumetinib, ele é um medicamento bastante utilizado no tratamento de cânceres. Ele age inibindo vias RAS, MAP e MEK. Em abril de 2020 foram publicados os resultados da segunda fase de teste, um clinical trial, envolvendo o medicamento. Por conta desses resultados, a FDA autorizou o uso do medicamento para pacientes que tivessem neurofibromatose do tipo 1 com neurofibromas plexiformes inoperáveis. Nesse estudo foram escolhidas 50 crianças com idade média de 10 anos, portadoras de neurofibromatose do tipo 1 e que tivessem neurofibromas plexiformes sintomáticos inoperáveis. Foram avaliados diversos pontos como o volume tumoral, a intensidade das dores, a amplitude de mobilidade e até mesmo a independência desses pacientes, tendo a maioria desses pontos apresentado grande melhoria. Como modelo, eu trago o caso do paciente 2. Ele iniciou o acompanhamento quando tinha 6 anos e viu seu tumor, que era inoperável, aumentar praticamente 40% ao ano. Havia uma forte tendência para que esse tumor apenas crescesse em volume até que eventualmente a criança não sobrevivesse a complicações recorrentes. O paciente foi escolhido para o estudo quando tinha 10 anos. Na época, o seu tumor tinha 180 ml. Um ano após o início do tratamento, seu tumor tinha sido reduzido em 50 ml. Uma mudança possível notar a olho nu nas imagens ao lado. A foto da esquerda foi registrada no início do teste clínico. Já a da direita foi registrada após 13 ciclos do uso do medicamento. No hospital em que foi feito o teste clínico, haviam dados de pacientes pregressos de história natural. Cruzando esses dados com o de outros centros médicos, a sobrevida esperada para esses pacientes era irrisória, não ultrapassava 12%. Dentre os pacientes do estudo clínico, houve discrepante melhora, elevando essa taxa para mais de 80%. O selumetinib vem sendo usado há um ano nos Estados Unidos, e está sendo testado não apenas na fase 3 do estudo citado, mas também em outros centros. A cada dia há novos dados sobre a atuação da droga, que vem se mostrando a mais eficiente no tratamento. Falando um pouco sobre o aconselhamento genético. Nesse aconselhamento é importante a gente falar para o paciente, para os familiares, para os pais, sobre o panorama geral da doença, sobre as possíveis complicações, e enfatizar que a maioria dos pacientes tendem a ter uma vida produtiva e saudável. É recomendado o aconselhamento genético porque se um dos pais tem neurofibromatose, o risco de eles ter um filho com a doença é de 50%. E também a expressividade é variável e imprevisível. Portanto, se o pai tem NF1 e é pouco afetado, tem um quadro leve, pode ser que o filho tenha um quadro grave. Isso é imprevisível e mais complexo. Outra coisa para ressaltar é que as mães com NF1 tendem a ter uma piora nas lesões durante a gestação. E também
existe a possibilidade de diagnóstico pré-implantacional fora do SUS.